foi das 4 obras disponíveis na plataforma, eu escolhi a O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Ele nasceu na cidade de Cuba, morava em Havana, onde retratava mais esse lado de pescaria. Ele era muito querido na cidade, era tanto que ele tinha até um iate de pesca esportiva, ele nomeou de Pilar. Ernest vinha na dificuldade de publicação de obra. Ele publicou a obra, não fez sucesso, entrou em depressão, ficou viciado em bebida alcoólica. Só que em 1951 ele escreveu a obra O Velho e o Mar e publicou em 1952, onde fez muito sucesso. Fez tanto sucesso que em 1954 ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. A história do Velho e o Mar é um texto descritivo, onde narra a história de 2 personagens, que é o Santiago e o Manolín. O Santiago é um velho pescador que vem numa maré de azar com mais de 80 dias sem pescar, mas é um pescador de renome diante a sua trajetória. Era admirado pelos outros pescadores, mas por estar nessa fase, os pais do Manolín afastam o Manolín do Santiago. Fala que vai ficar numa espécie de salão, que para ele lá era uma espécie de azar, e tira o Manolín. Com os 40 e poucos dias, tira o Manolín, bota ele em outro grupo de pescadores. Mas há 5 anos, o Manolín já estava com ele como aprendiz. E nesse tempo, eles 2 criou um elo, tipo de avô e neto, criou um amor ali, um cuidado. O Manolín sempre, mesmo ele afastado com outro grupo de pescadores, o Manolín sempre cuidava dele, ajudava ele com as coisas do barco e dava comida para ele. Que ele até disse, enquanto ele tivesse vida, o Santiago não ia para o mar sem comer, com fome, né? Santiago sempre gostava de contar as histórias para o Manolín, as histórias a viagem que ele fez na África, gostava de falar do jogo de beisebol, gostava de conversar com ele mesmo, assim, contar as histórias, gostava de sonhar, dormia, quando ele dormia na cadeira, o Manolín vinha e cobria com cobertor, aquele cuidado que ele gostava dele, né? E tudo nele era velho, no Santiago, né? Ele tinha profundas rugas no pescoço, mas uma coisa que não era velho nele era os olhos, que era da cor do mar e não era vencido. Tinha aquele brilho, aquela esperança, aquela determinação de ir todos os dias pro mar, e mesmo sem voltar sem nada, Manolín ia ajudar ele com as coisas. Certo dia Santiago foi. Manolín sempre, quando Santiago ia, Manolín desejava sorte para ele, que ia dar certo. Que qualquer coisa ele acordava. Ele disse que não, que não precisava ele acordar ele, que ele ia sentir inferior, né? Ele tinha que acordar e ir por conta própria. Um dia ele foi. Nesse certo dia ele conseguiu pescar um peixe chamado espardate. Foi muitos dias de luta com esse peixe, quando ele fisgou. O peixe muito forte, muito grande, ele disse que nunca tinha visto um peixe daquele tamanho. Muita luta, muitos dias, a mão chegou a ficar dormente de estar segurando a linha, criou feridas. Aí, até quando ele conseguiu matar o peixe e amarrar no seu barco. Mas nessa luta toda, depois que finalmente ele acha que conseguiu pescar o peixe, veio a dificuldade que foi, porque o peixe era grande, os tubarões atacando, comendo a carne do espardate, né? Quando ele chega nesse sofrimento todo, ele imagina o Manolín com ele, né? O Manolín poderia estar ajudando e vivendo aquele momento com ele. E ele fala assim, que não a pessoa deveria chegar na velhice só. É uma frase que, assim, que reflete nessa história que foi feita em 1900, foi escrita em 1951,
reflete muito hoje em dia. Ninguém merece chegar na velhice, chegar só, né? Sempre tem uma pessoa para ter aquele cuidado. E voltando lá à história, ele chega na praia somente com a espinha do peixe, né? A carne toda foi comida pelos tubarões. Mas é o momento que ele prova para si e para os outros que estavam falando que ele não ia conseguir, que ele conseguiu o objetivo dele, que era voltar a ser aquele bom pescador. Foi a última pesca que ele fez, mas foi uma pesca que ficou para a história, que nunca ninguém tinha pescado. Ele nunca tinha pescado um peixe daquele tamanho e conseguiu pescar o peixe. Mesmo com as características que traz nessa obra, as principais características é a determinação, perseverança, coragem de ir atrás do seu objetivo, ter aquele esforço de sempre não desistir, mesmo diante da dificuldade. Na dificuldade que ele teve, passou sede, passou fome, a mão dele feriu, mas ele não desistiu, conseguiu, mesmo que ele não chegou com a carne, mas chegou conseguiu aquele objetivo que ele queria, né? Provar que ele era um bom pescador ainda. E me reflete muito hoje em dia. Hoje as dificuldades são grandes, a gente tem dia que a gente acha que a dificuldade é maior, mas não, a gente tem que ter determinação para chegar no que a gente deseja alcançar. É um romance, uma bela obra que é no romantismo, que sim, que traz, é recomendado para as autoridades, recomendo ler. É uma obra muito emocionante, você inicia já na história, falando do velho Santiago, desenrola, fala. É uma bela obra, uma bela escritura.